Olá a todos os nossos queridos adolescentes, que a paz de Deus seja com você. Estamos aqui mais uma vez, já na reta final das nossas lições desse primeiro trimestre. A lição de número 11. E nesta ocasião, temos aqui conosco mais um adolescente e vamos perguntar para ele o nome dele e de que igreja que ele está vindo. Por gentileza, se apresenta aí, qual é teu nome e de que igreja você está vindo. Meu nome é Renan de Alexander, eu estou vindo de Ferraz de Vasconcelos. Então, temos conosco o Renan, da igreja de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Ele é o nosso colaborador nesta oportunidade. Renan, me diz, eu vou te perguntar um assunto. O título da nossa lição é Pesado na Balança. Qual é a finalidade da balança? Para que serve a balança? É pesar as coisas no geral, pessoas, objetos, comidas. Exatamente. Então, a função de uma balança é pesar, dar o peso justo. Não é verdade? O peso justo. Mas hoje, na atualidade, vemos as pessoas desejando adulterar, né? O peso. Mas aqui vem falando pesado na balança. Renan, por gentileza, lê para nós o texto-chave. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Esse texto está escrito em Daniel capítulo 5, versículo 27. Vamos ler o Pense Nisso. Deus conhece você pelo nome, conhece cada ato de sua vida. Deus conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano, cada motivo. Assim como o artista transfere para ter os traços do rosto, Deus transfere os traços de cada caráter para os livros do céu. O Senhor tem uma imagem perfeita do caráter de cada ser humano. Pensamentos profundos, não é verdade? Então agora passaremos para o primeiro tópico, Renan. O primeiro tópico tem como subtítulo Examinando a si mesmo. Por que o exemplo de Belsazar deve ser um alerta para nós hoje? Porque ele conhecia a verdade, ele sabia do que tinha acontecido com seu avô e mesmo assim escolheu fazer errado, se embebedar com o cálice de Deus. Exatamente. Então ele sabia o que tinha acontecido com o avô dele e mesmo assim, como você disse, fez errado, né? E isso daí é o que vem nos falando aqui o versículo. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Mas saiba, Deus diz, mas saiba, de todas essas coisas, daremos conta a Deus. Então, é isso aí, Renan. A resposta dessa primeira pergunta, desse primeiro tópico. Devemos ter muito cuidado. Nós conhecemos e cuidado com aquilo que nós fazemos, tá bom? Vamos passar para o segundo tópico, sem desculpas. Como o Senhor vê, Renan, nossas desculpas para não obedecer à sua vontade? Ele vê como prioridades erradas, que quando sabemos a verdade e adiamos a obediência, a gente está fazendo errado. Muito bem. Não há justificativa. Quando teu pai e a tua mãe te pedem alguma coisa para fazer, você dá alguma desculpa ou você tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. E quando você faz, eles ficam felizes ou eles ficam aborrecidos? Felizes. Eles ficam felizes. Então, não devemos dar desculpas. Se os nossos pais nos pedem para fazer alguma atividade, nós fazemos. Agora, se Deus nos pede, será que nós devemos fazer? Ou vamos dar alguma desculpinha? Renan, a pergunta seguinte fala: que evidência adicional temos de que o Senhor não aceitará desculpas para pecar? Porque Deus já revelou a sua vontade para nós. Ele já mostrou o que é certo e o que é errado. E quem conhece e rejeita, fica sem desculpa. Muito bem. Então, nesse tópico nós entendemos que nós conhecendo, nós não temos desculpas.
nós devemos cumprir aquilo que nós conhecemos. Se nós sabemos, nós não somos ignorantes. Quando descumprimos aquilo que nós sabemos, nos tornamos negligentes. Não é que, Senhor, não sabia, por isso que eu não fiz. Como você muito bem explicou. Sabendo, devemos fazer. Correto? Correto. Muito bem, Renan. O terceiro tópico vem nos falando condições para alcançar a bênção. Você quer ser abençoado, Renan? Quero, muito. Você, adolescente, quer ser abençoado também? Então aqui vai nos pontuar quais são essas condições. Se você e eu e o Renan temos esse propósito de sermos abençoados, vamos então atentar para essas perguntas. Renan, a que você deve considerar se não quiser ser pesado na balança e achado em falta? Assim, o conhecimento exige a prática. Então, se a gente conhece a verdade e não faz, a gente está pecando também. Muito bem, muito bem. E novamente, já o que falamos no tópico anterior, você conhece. Se deixa de fazer, comete pecado. Teus pais te ensinaram desde pequeno que você não tem que pegar coisa alguma do seu próximo. Se você pegar sabendo, o que você está fazendo? Estou pecando, estou desobedecendo. Está desobedecendo, está pecando. Então, sempre devemos fazer aquilo que já foi planejado. O que Deus já traçou que nós devemos realizar, devemos cumprir. Não é verdade? Muito bem. Na pergunta seguinte, Renan, o que pode nos manter fora do reino? Confiar no nosso próprio julgamento e achar que a gente está certo, ignorando Deus e sabendo assim que Deus avalia o nosso coração. Então não importa se a gente está mostrando para os outros que a gente é uma boa pessoa, se a gente por dentro está pensando coisas erradas ou fazendo coisas erradas. Muito bem, profundo a resposta do Renan. Então, nesse tópico, nós podemos entender sobre as condições para nós alcançarmos as bênçãos. Primeiro, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é bom, devemos fazer. E se nós deixamos de fazer aquilo, não é que Deus está nos tirando do reino dele. Não é que Deus já fez para que nós sejamos expulsos do reino dele. Não é que Deus já fez tudo isso para que nós não alcancemos a salvação. Não. É aquilo que nós escolhemos e nós praticamos. Se nós queremos receber as bênçãos, vamos obedecer a Deus. O quarto tópico, Renan, fala sobre responsabilidade. Eu estava comentando contigo na viagem que estávamos fazendo para cá, sobre você acordar cedo. Sim. Por que você acorda cedo? Para chegar no horário certo. Para chegar no horário certo na escola. E isso daí é responsabilidade. Porque se você acordar um pouco mais atrasado, o que vai acontecer? Você vai perder e vai chegar atrasado. Mas quando temos responsabilidade, independente se eu estiver cansado, eu vou ter que acordar cedo para cumprir o que tem que ser feito. Renan, primeira pergunta. Além da obediência, que mandamento o Senhor nos dá? Aqui mostra a história do jovem rico e tanto lá, tanto nos dias de hoje, Deus nos chama à entrega total, para a gente desapegar de tudo que nos prende e seguir com sinceridade a Ele. Muito bem. A experiência desse moço, no final, o que ele queria? O reino. Sim. Jesus falou para ele,
guarda a lei. E ele disse o que, Renan? Que já guardava. Já faço. Jesus mandou fazer o que então para ele? Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E o que aconteceu? Ficou feliz ou ficou triste? Ficou triste. Ficou triste e ele foi embora, né? Sim. Ele foi embora. Ele escolheu então não entregar a vida. Não é que Jesus ia deixar pobre ele. Não. Porque Jesus não quer ver as pessoas passando miséria. Jesus queria ver quem estava em primeiro lugar. E no coração do jovem, as riquezas estavam em primeiro lugar. Sim. E Deus estava em segundo plano. E isso, como você respondeu, a entrega total a Deus vem em primeiro lugar. Se nós entregamos nossa vida, nós vamos obedecer. Não é verdade? Sim. Na pergunta seguinte, Renan, qual é o perigo de não assumirmos a responsabilidade por nossos atos? É o auto-engano espiritual. Parecer correto diante das pessoas, mas estar errado diante de Deus. Você já ouviu a expressão careta? É aquele que aparenta, aquele que diz ser uma coisa, mas não é. Finge. Então, o perigo, né, como você falou, pensamos ser uma coisa, suponhamos, em casa somos uma coisa, e quando vamos para a escola, ou quando vamos para a igreja, somos outra coisa. Sim. E isso daí não tem que acontecer. O que eu sou em casa, eu tenho que ser onde? Na igreja também. Na igreja. E fora de casa. Fora de casa, em todos os lugares. E isso daí é responsabilidade. Uma pessoa responsável, ela é como se comporta em casa, em todos os lugares. Dessa maneira, Renan, passamos para o quinto tópico, Babilônia moderna. Que outro nome a Bíblia dá à Babilônia, Renan? No final do verso de Apocalipse 17:5 fala assim: mistério Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, o outro nome que é dado à Babilônia é a mãe das prostituições, ou a mãe das prostitutas. Não está falando aqui no aspecto de prostituição da quebra do sétimo mandamento. Aqui vem falando num outro aspecto, que Babilônia também... Você lembra a história da Torre de Babel? Sim. Todo mundo falava uma só língua. Mas o que aconteceu posteriormente? E aí trocaram as línguas e ficou uma confusão. Ficou uma confusão. E Babel significa? Confusão. Babilônia deriva de Babel. Então, é uma confusão. E agora, falando mais um pouco na pergunta seguinte, qual é o significado das águas sobre as quais a prostituta se senta? Representam povos, nações e multidões e línguas. Região mundial. Exatamente. Então, água na profecia representa aquilo que você disse. Nações, povos, línguas. Isso representa águas. Agora sim, vamos entrar nessa questão, o que comentamos na primeira pergunta sobre essa prostituição. Qual é o grande pecado da Babilônia moderna? É o adultério espiritual, quando mistura a adoração do Deus verdadeiro com paganismo, erros, práticas erradas. Exatamente. Muito bem, Renan. Então está falando sobre o adultério espiritual. Não é a quebra do sétimo mandamento, né? Está falando sobre o adultério espiritual. E aí, quando, como você explicou, vem falando sobre a combinação de heresias, essa mistura. O erro querendo ser verdade e a verdade tornando o erro.
E essa mistura de cristianismo com paganismo que dá essa confusão. E que hoje, na atualidade, se nós não estivermos convictos na palavra de Deus, corremos um sério perigo. Viu, adolescentes? Devemos, então, estudar a Bíblia. Aqui, ó, aqui vai nos tirar todas essas dúvidas. E dessa maneira, não vamos ficar na Babilônia, nesse adultério espiritual. Sim. E para concluirmos, Renan, passamos para o 6º tópico, o chamado de Deus ao seu povo. Que mensagem Deus nos dá sobre Babilônia a Grande? Que a Babilônia, ela cairá. E é um sistema falido que mistura a verdade com o erro. E Deus chama o seu povo para se manter fiel. Exatamente. Deus manda o seu povo se manter fiel, porque a Babilônia cairá. Ela findará, acabará. Quando isso vai acontecer? Está tudo já acontecendo. A profecia marca que cada vez está mais perto para que a Babilônia ela caia, né? E finalmente, que alcance a influência da Babilônia moderna atingirá nos últimos dias? Qual é o alcance? Vai ser uma influência mundial. Vai enganar nações, líderes de sistemas, vai afastar muitos da verdade. Mas o povo de Deus vai permanecer fiel. Exatamente. Então, tudo está se encaminhando para isso. Não é verdade? Renan, fala para os adolescentes aquilo que você disse. Repete novamente. O que nós devemos fazer para não nos juntar à Babilônia? Permanecer fiel a Deus, estudar sempre a palavra dele e orar bastante. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado por esse conselho. Então, queridos adolescentes, temos esse recado final. Nos mantermos fiéis à palavra do Senhor. E te convido para você estar no próximo estudo da nossa lição, a lição de número 12. Nos despedimos por aqui. Obrigado, Renan, pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta oportunidade. E até a próxima, queridos. Deus abençoe a vida de vocês.